Ai, gente, eu não sei nem o que falar para vocês. Como Jesus é bom, como a presença dele é maravilhosa. Meu Deus do céu, imagina o dia. Meu Deus. Se aqui, gente, no bairro Navegantes, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, a gente experimenta isso. Imagina lá, diante dele. Meu Deus, como eu quero. Como eu quero chegar esse dia. Ah, Deus. É uma alegria para nós recebermos todos vocês. Eu aqui como um dos presbíteros. É bonita essa palavra, né? Eu me sinto automaticamente com 70 anos de idade. Mas como um dos presbíteros dessa casa, queria agradecer mesmo, em nome do presbitério, em nome dos pastores. Nosso pastor sênior Maurício, ele está com um leve probleminha de saúde e ele não pôde comparecer. Ele queria muito estar aqui hoje, pelo menos um dos turnos. Ele está se guardando as últimas energias que ele tem para amanhã lá pregar nos cultos de domingo. Mas eu trago um abraço, um beijo dele da Janine, e dizer muito, muito, muito obrigado por acreditar em nós. Pedir um certo perdão para vocês, por a gente estar em obras ainda. Né? A escadinha da emoção. Enfim, não vamos falar de coisa ruim. A emoção é bom. Emoção é bom. E mesmo assim vocês vieram e vocês se entregaram. Eu só pude participar de um workshop, porque o nosso workshop é longo. Mas eu vi todo o movimento, todo mundo entrando, saindo das salas, cheio de vontade de aprender. Teve um participante do nosso time ali, que teve que sair do nosso workshop, que não ficou para a noite, porque ele tinha uma viagem de 10 horas de ônibus para Santana do Livramento. Falei, cara, tu é um herói, vai, Deus abençoe. Tu é um herói, me ensina. Então, gente, vocês são heróis, então muito obrigado. Primeiramente, um abraço para vocês que vieram nos visitar, que não são da casa. Muito obrigado. E o segundo abraço é para a Gabi. E para todo esse time. Aliás, que lindinho vocês na primeira fila, hein? Tu vê, né? Tu vê que o avivamento é real quando músicos criativos estão com palavra, estão orando. Aí é o avivamento completo, né? Então, olha aqui, botando a mão na cabeça das pessoas. Que bonitinhos os heads da criatividade. Mas agora, falando sério, gente, muito obrigado pelo servir de vocês. Muito obrigado por proporcionar isso para nós, para esse estado, para esse Brasil. É um sonho. E quando eu estava cantando a primeira música que dizia que o impossível não existe, eu estava olhando e vendo o impossível acontecer na nossa frente. Tanta gente sendo capacitada para servir ao Senhor por meio da arte, por meio da criatividade. E olha só, o que menos se ouve falar aqui é sobre dicas eu acho que só de tarde rolou parte técnica. Só se fala aqui de coração e de buscar o Senhor. E foram palavras muito edificantes, tanto ontem quanto hoje de manhã. E eu vou encerrar esse tempo, coube a mim essa honra gigante, essa responsabilidade, com uma reflexão muito mais simples, talvez, do que os estudos que eles trouxeram, graças a Deus por isso. Mas, para a gente sair daqui com essa coisa na cabeça, que é criando a partir do lugar da presença. Eu nem vou pedir para botar o texto de Êxodo, porque ele apareceu 2 vezes já. E a Gabi falou sobre o briefing de Deus ontem. E o Paulo também mencionou hoje pela manhã. E eu queria só dar sequência a partir desse ponto para dizer o quê? Que Deus ele foi extremamente detalhista naquelas instruções. E isso foi falado. E eu queria então avançar só um detalhe e dizer assim, por que será? Por que será que ele tem especificações tão importantes para fazer? Por que ele tem tanto zelo para aquilo que ele quer para a nossa vida? Será que ele precisa de que o templo tenha X metros? Se tiver 1 metro a menos, vai diminuir a glória de Deus? Vai fazer diferença para ele? Por que ele é tão detalhista nas roupas dos sacerdotes? Por que ele é tão detalhista ali, quando ele chama Bezalel, querido Bezalel, nunca foi tão falado. E fala tantos detalhes, a tenda da congregação, a arca do testemunho, o propiciatório, tanta coisa. Tem que ler, gente, ler esse final desse capítulo, aliás, desse livro de Êxodo, os capítulos finais. Porque é muito legal, tanto detalhe,
E eu não sacava tanto o Velho Testamento quando eu era mais novo. Eu achava assim, tá, beleza, tem que ler também, de vez em quando. Eu gostava só dos Salmos. E o Senhor foi me ensinando, a partir do momento que eu percebi o porquê que Ele é tão detalhista. Por que será que Ele não aceita as coisas de qualquer jeito? Qual diferença faz para um Deus todo-poderoso o tecido da roupa do sacerdote? Se vai carregar no ombro ou se vai carregar num carro de bois? Por que que Ele se importa tanto? E a resposta que eu tenho para isso, aliás, até quando a gente fala, né, porque Ele é tão detalhista, antigamente, eu não sei se vocês cresceram nessa vibe, são muito jovens, né, graças a Deus por isso, mas eu cresci, uma galera que falava assim, ó, o importante é que é para Deus, né? Alguém já viu essa frase? Mas, mano, se é para Deus, aí sim é que tem que ser caprichado. Só que a diferença é qual é o conceito de capricho. Não é ser tão bonitinho quanto o meu amigo. Não é ser tão importante. A gente falou muito hoje pela manhã sobre comparações, sobre relevância, né? Não é sobre isso. É sobre o quê? É obediência. O padrão, a moeda no reino de Deus é obediência. É um coração rendido e disposto a fazer tudo dando glória para Ele, como eu estava falando agora há pouco, da forma como Ele quer que a gente faça. E por que Ele é tão criterioso com cada detalhe? Eu volto a insistir. Alguém arrisca responder? A Gabi deu uma boa definição hoje, que é sobre... Meu Deus, eu acabei de esquecer. Oi? TDAH. Essa hora já passou todos os efeitos já. Dos negocinhos aqueles, sabe? Ainda com esse fogo que a gente tomou agora ainda. Gabi, por que tu falou que ele era tão detalhista? Um significado, eu sabia. Eu só estava numa sessão, entendeu? Cada detalhe tinha um significado espiritual muito, muito bom. Tem mais um detalhe, mais um porquê que eu arriscaria dizer. Que porquê que ele é tão detalhista. E eu arrisco que é porque tudo que ele criou é pensando num encontro. Tudo que Deus faz, tudo que Deus ordena, tudo que Ele ensina, Ele flui de e para o lugar do encontro. Para a comunhão perfeita do pai com seus filhos, do noivo com a noiva. Gente, a nossa natureza caída aponta para onde? Para longe de Deus. Né? A natureza de Deus aponta a gente para perto dele, mesmo ele sendo santo, poderoso, incrível, e a gente sendo contaminado, a gente sendo pecador. E isso me fascinou a ponto de mudar a minha forma de ver o Antigo Testamento. Por quê? A natureza de Deus mostra ao homem o caminho de volta para ele. Tudo que ele fala aponta para o Éden. Eu não sei se o pessoal tem ali a projeção. Tudo que Deus faz aponta para o Éden, aponta para o tabernáculo. Olha que lindo nosso tabernáculo. Para a cruz, para a igreja. E esse é aquele pontinho do shopping, sabe, do mapa. Você está aqui, é o nosso momento. E para as bodas do Cordeiro, para novos céus e nova terra. Então, desde o Éden, na verdade, desde antes do Éden, tudo que ele faz, tudo que ele fala, aponta para um lugar de encontro, aponta para o lugar da presença. A Bíblia inteira é uma história de perseguição. É um amor que não desiste nunca. E no Novo Testamento fica fácil de ver, porque Deus, o Filho, veio. E Deus, o Espírito Santo, depois que ele voltou. Então a gente tem ele aqui com a gente e a gente enxerga uma prova de amor muito grande, né? Jesus disse, eu vim para que tenham vida em abundância. João narra que no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, mas o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Paulo destaca o coração de Jesus, que ele sendo igual a Deus, não achou que ser igual a Deus era algo a que ele devia se apegar. Antes tomou forma humana, e tendo forma humana, se humilhou, e foi castigado, e sofreu, e foi morto, e morte de cruz. Só isso. Ele sendo Deus. Mas eu me apego ao cargo de violonista da minha igreja.
de designer, de head de... Não sei o que, head é bonito, né? Antigamente se falava outras coisas. Jesus não achou que ser igual a Deus era algo para se apegar. E a gente se apega a coisas muito menores. Mas esse é um parênteses. Voltando. A gente vê isso no Novo Testamento muito fácil, essa prova de amor, né? Jesus mostrando. Só que desde antes de Jesus, a gente já via vislumbres disso. E isso que mudou minha forma de ler o Antigo Testamento. Porque mesmo no meio de uma genealogia longa... Alguém já leu, né, genealogias? Ou alguém pula? Fala a verdade, eu pulo. Vamos confessar aqui. A gente pula, né? Fulano gerou fulano, 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 gerou fulano. Quando alguém faz um estudo e diz assim, 40 gerações aconteceu isso, 40 aquilo, legal. Aí eu absorvo alguma coisa, mas não consigo nem ler esse monte de nomes. Mesmo nisso, Deus está apontando o quê? Para o encontro. Ele está fazendo a obra dele gerações e gerações. Mesmo em momentos de ira, já leram momentos de ira que tu fala assim, Deus, coleguinha. Para que essa violência? Mesmo nesse momento, Deus está apontando para o encontro, porque Ele precisa limpar a casa, colocar em ordem para que haja um encontro. E aí, gente, eu quero me pegar nesse detalhe. Tá vendo aí o nosso querido Bezalel, todo esse rolê que está acontecendo dentro de um contexto de velha aliança, porque olha só, essa que é a diferença. Jesus não tinha vindo ainda, era uma aliança incompleta, precisava haver derramamento de sangue, estava incompleto ainda, e mesmo assim, Deus está mostrando algo, está mostrando o coração dele, e o coração da lei é esse aqui. O coração dele é o encontro, a tenda do encontro, o tabernáculo. O homem vai lá e estraga tudo, e Deus aponta o caminho. Sempre foi assim. Esse é o coração da lei. Tudo que Deus faz reflete um caminho aberto. Da mesma forma, a criatividade no reino de Deus aponta para a comunhão. A criatividade no reino de Deus aponta para o lugar do encontro, aponta para o lugar da presença. E é por isso que ele é tão detalhista. Ele não tem compromisso com o que a gente acha que precisa para ser feliz. Não tem. Ele não tem compromisso com a nossa prosperidade por padrões humanos. Ele tem compromisso com a palavra dele. E ele sabe que nós precisamos seguir exatamente o que diz a palavra dele. Sabe por quê? Porque nesse texto de Êxodo, olha o que acontece. Olha o que acontece isso. Êxodo 29, 42 a 46. Este será o holocausto contínuo por vossas gerações. Vou pular para o 40 para a gente ir mais rápido, tá? E habitarei no meio dos filhos de Israel. Esse texto também apareceu por aqui. E serei o seu Deus, e saberão que o Senhor, seu Deus, que os tenho tirado da terra do Egito para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor, seu Deus. Que demais! Habitarei no meio dos filhos de Israel. É o Senhor usando a criatividade de toda aquela construção para despertar o quê? A comunhão, o encontro. Então a criatividade para nós, no reino de Deus, ela tem que nascer de e para o lugar do encontro. O lugar da presença de Deus. Tudo que aponta para outra coisa não faz sentido para nós, gente. Porque sem instruções claras a gente não consegue desfrutar do lugar da presença, muito menos apontar para esse lugar com a nossa criação. E se a minha criação não é nas artes, talvez muita gente esteja aqui, e não é do meio das artes, da música, do design e tudo mais, da mesma forma, o que você trabalha, o que você faz, tem que ser inspirado no lugar da presença, porque aí muda. Aí um trabalho secular, essa palavra é muito boa, né? Melhor que essa, é só um trabalho do mundo. Eu não trabalho no mundo mais agora, eu trabalho em Júpiter, né? Mas um trabalho secular que você faz com o coração conectado com a presença, você traz a presença para lá. Entendeu? Então não é só para quem faz arte. E eu estou assim com essa carinha pequenininha, porque meu computador simplesmente não quis ligar mais. E eu estou vendo no celular bem pequenininho, então não estranha. O Espírito também quer inspirar a tua maneira de servir, meu irmão, que não é da arte. A tua maneira de liderar, resolver problemas, acolher pessoas. Criar a partir da presença não é pintar quadros. É revelar o coração de Deus em tudo que você faz. Então, gente, depois de vários capítulos de... Pega ali, faz assim, faz assado, coloca 30 centímetros e coloca o não sei o que e não sei o que lá. Deus está dando um monte de instruções que parece que são frias e secas. Está aqui, estava ali. Habitarei no meio dos filhos de Israel. Está vendo? Estamos firme aqui.
onde está o coração de Deus. Porque olha só, vários capítulos de Êxodo, instruções criativas. O 29 tem essa promessa. No 30, ele entra em detalhes específicos agora do altar. Que é o quê? O lugar do encontro. Onde havia o sacrifício, imperfeito ainda, mas que era o que purificava as pessoas dos seus pecados, e eles podiam ter algum tipo de acesso a Deus. No 31, ele chama os criativos para servir. Enche Bezalel com o Espírito Santo e tudo mais que ouvimos. Aí no 32, gente, é uma sequência. É no mesmo livro, na mesma continuação. No 32, a partir do 1, diz assim, ó. Mas vendo, estou no próximo, 32, 1 a 4. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se o povo de Arão e disse-lhe: levanta-te, faz-nos deuses que vão adiante de nós, porque esse Moisés, o homem que nos tirou, não sabemos o que lhe aconteceu. E Arão lhes disse, Arão é quem? É o sacerdote. Arão é o head de tudo na ausência de Moisés. Sênior plus, na verdade o plus era o Moisés, né? Ele era o vice-sênior. Ele era praticamente o Léo Moraes. Aí ele disse: arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres e de vossos filhos e de vossas filhas e trazei-mos. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas orelhas e trouxeram a Arão. E Arão os tomou das suas mãos e trabalhou o ouro com um buril. Ele fez arte, tá? E fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: estes são teus deuses, Israel, que te tiraram da terra do Egito. É para matar, não é? Cara, que raiva. Só que dá mais raiva ainda saber que se fosse nós, a gente poderia ter caído no mesmo erro. Aliás, a gente cai. Porque é aí que vem esse segundo ponto que eu quero falar, que são os perigos de criar fora da presença. Eles pegaram o mesmo ouro que era presente de Deus. Por quê? Porque era despojos do Egito. Deus tirou eles da escravidão e ainda saíram de lá com os bolsos recheados de bênçãos, né? Aí o crente gosta. A bênção, ouro, brincos, pingentes e coisa e tal. Eles pegaram o mesmo ouro e eles pegaram a mesma criatividade que o Senhor queria usar para construir o quê? Templo, adoração, encontro. E eles usaram essa matéria-prima e esse dom para fazer um ídolo. E aí o que isso me ensina? E o que isso me choca? Que o nosso dom, a nossa criatividade, dentro da igreja, porque o Arão era o sacerdote, era o pastor que estava falando. Arão fez isso. Está aí teu Deus. A nossa criatividade pode criar o encontro ou pode criar um bezerro. Qual que vai ser para nós? Qual que nós vamos escolher? O teu dom de criar, meu irmão, pode levantar um altar ou um bezerro. Próximo capítulo. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele. Dele é o bezerro de ouro que colocaram no lugar do Senhor, Criador de todas as coisas. E apregoando, ou seja, ensinando, disse: amanhã será festa ao Senhor. No dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Cara, festa ao Senhor. É um sacerdote falando isso, gente. O bezerro de ouro na frente deles. A idolatria consumada. E o que está acontecendo? Festa ao Senhor. Culto. Conferência. Worship night. Conferência de homens, de mulheres, de teologia, de louvor. É isso que me apavora, gente. Nós corremos o risco de fazer normalmente todo o ritual de igreja. E uma igreja bem criativa até. Bem legal, bem bonita. E não ter a presença no nosso meio. E o pior, nem perceber isso.
achar que está fazendo festa ao Senhor. Quando o Senhor já está longe, e a gente colocou um bezerro no lugar dele, feito com as coisas que o Senhor nos deu. Criatividade sem a presença é rebeldia com verniz de arte. Criatividade, eu vou pregar. Mas não muito mais. Sem a presença é rebeldia com verniz de arte. 2 Samuel 6 conta a história de quando Davi foi trazer de volta a arca, cheio de boas intenções. Eu já falei sobre isso na igreja uma vez. Quando a gente fez uma série, o que mais importa. Davi, ele, cheio de boas intenções, ele fala assim, vou lá restabelecer a arca. Ele fica obcecado pela presença de Deus. Muito lindo, muito legal. Aí ele vai lá, leva o povo inteiro, eles fazem uma baita de uma festa. E eles tinham vivido tanto tempo sem cultivar a presença, que eles já não sabiam mais carregar. A arca tinha ficado lá, em tal lugar, e eles, talvez, aquela geração nem tinha visto, talvez eram os pais deles, os avós deles. E quando eles vão buscar, eles colocam a arca de uma forma diferente, porque Deus havia dado ordens bem específicas. Onde foram as ordens? Êxodo 25. Mesmo trecho lá, aqueles vários capítulos. Em Êxodo 25, Deus tinha dito como que carregava a arca. Com 2 varas nos ombros de 4 sacerdotes. Mas eles trouxeram a arca num carro de bois. Era uma prática de quem isso? Dos filisteus. Porque quando eles perderam a arca, os filisteus mandaram de volta num carro de bois. Numa carroça nova, com bois, que caminhavam, né, que faziam... era um veículo chique, era o que tinha de mais legal. Era uma Ferrari. Ficava bem no Instagram. Copiaram, e aí os israelitas, quando vão trazer, eles copiaram esse costume, em vez de buscar como o Senhor tinha mandado. E aí o que aconteceu? Quem tocou nela morreu. Vocês conhecem a história, tá? O que me apavora, o que me choca aqui, é que até acontecer a tragédia da pessoa morrer, a igreja estava em chamas. Porque fala que iam com instrumentos, iam com grande som de louvor, iam com festa, iam com alegorias, iam dançando. Ou seja, a desobediência comendo solta e o louvor rolando. A música, o streaming, a foto, o vídeo, o design, tudo funcionando normalmente e a presença sendo levada do jeito errado. O resultado disso só pode ser um, gente: morte. Deus nos livre. Deus nos livre de estar fazendo coisas em nome dEle. E Ele já está indo embora há bastante tempo. Ele está dando instruções que a gente não obedece mais e nem percebe. Mas tem o terceiro e último ponto, que é o contrário desse. Criando a partir do lugar da presença. Logo depois da história do bezerro, Moisés intercede a Deus e fala assim: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Deus queria matar todo mundo. Velho Testamento, né? Dá vontade às vezes também, né? Só de vez em quando. E Moisés, olha a petulância do ser humano. Moisés intercede pelo povo, e Deus não destrói o povo. E aí Deus dá ordens. Então sai daqui, faz o seguinte: sai daqui e vai para tal lugar, porque eu não posso ficar no meio de vocês. Esse povo está contaminado, tá? E Deus até fala assim: ó, vou matar eles e vou deixar tu, Moisés. Vou fazer uma grande nação a partir de ti e teus filhos. Aí tu vê também o coração de Moisés, né? Não, Senhor, não. Ele intercedeu, se colocou no lugar do povo e disse não. E Deus, a Bíblia fala que Deus ouviu Moisés. Olha que loucura, tem coisas que a gente não tem como entender. Mas beleza, aí Moisés fala: tá bom, não vou matar ninguém, mas vai para tal lugar. O cara de pau do Moisés, ele olha para Deus e fala assim: não, Senhor, se a tua presença não for com a gente, não nos deixa sair daqui. Por que Deus não fulminou esse verme? Por quê? Porque ele estava alinhado com o coração do próprio Deus. O coração de Deus é o quê? Encontro, Éden, tabernáculo,
cruz, igreja, bodas do Cordeiro, novos céus e nova terra. Esse é o coração de Deus. Então Moisés fala assim, não. Se a tua presença não for com a gente, não faça subir daqui. E aí, eu quero tomar a ousadia de dizer mais uma frase. A presença é o lugar da redenção da criatividade. Se alguém aqui usou a sua criatividade para fazer bezerro de ouro, para carregar a presença com música, com artes do jeito errado, existe um lugar para a sua criatividade ser redimida. E esse lugar é a presença de Deus. Para criar a partir do lugar da presença, para carregar a presença do jeito certo, tudo começa com obediência. A obediência é gerada a partir da dependência. João 15:5 diz, sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Então, gente, criar na presença demanda que cada obra, projeto, ideia passe pelo crivo de Deus. Que cada obra que a gente fizer revele quem Deus é. Se eu fizer uma obra muito legal, muito bonita, e não apontar em nada para Deus, é vazio. Para a gente ser redimido nesse lugar da presença, nós temos que revelar quem Deus é e o que Ele está fazendo. Apocalipse 19:10 diz que o testemunho de Jesus é o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Então quem quer criar arte profética, está para nós. Cria arte que dê testemunho de Jesus. O profético é isso, é o que Jesus é e o que Ele está fazendo. Então, gente, uma pequena tabelinha ali, para dizer que eu não trouxe nada de mais conteúdo assim. Criando longe da presença e criando a partir da presença. Quando a gente cria longe da presença, a gente tem o quê? Performance, desempenho. Quando a gente cria a partir da presença, é uma resposta. Deus já fez algo, Ele é. E a gente faz o quê? Responde. Essa é a nossa adoração com arte. A gente cria arte a partir da resposta e não a partir de um desempenho nosso. Agora eu vou fazer o projeto que vai bombar. Não. Criando longe da presença, eu estou pregando para mim mesmo, tá? É o jeito certo. 2. Nasce do esforço. A arte criada, a criatividade nascida longe da presença, ela vem do esforço. E dentro da presença, do lugar da presença, ela vem do fluir. Não precisa nem explicar, né? A arte longe da presença busca aprovação. A criação dentro da presença parte da identidade. Eu não preciso que a minha arte seja boa para eu ser aprovado. Hoje nós falamos aqui sobre a síndrome do impostor, que foi uma pergunta maravilhosa que alguém fez, sem citar esse nome, mas eu identifiquei isso, que se eu fizer uma música que bombe, aí sim eu vou ser reconhecido. Aí sim eu vou ser um grande filho de Deus, um grande adorador, um grande ministro. Estou falando para mim, porque para parar de bater um pouco nas pessoas, vou bater em mim mesmo. Agora, quando eu escrevo uma música, a partir da identidade que eu já sou um filho, que eu já sou um adorador, aí eu estou criando dentro da presença. Criando longe da presença gera o quê? Ansiedade, foi muito falado hoje. Criação a partir da presença gera paz. A criação longe da presença mostra talento. E a criação dentro da presença revela Deus. Gente, nós podemos enganar uns aos outros aqui, tá? Inclusive eu que passei o dia aqui falando para vocês, eu juro que eu tenho assim, ó, meu coração muito com temor assim de pensar, gente, se as pessoas olharem para mim, eu preciso estar imitando Jesus, mas eu sou muito falha. Eu poderia botar uma capa aqui, uma máscara de crente. Uma máscara de que adorador, uma máscara de criativo do Senhor. E a gente poderia enganar uns aos outros. É muito fácil, depois de um tempo de igreja. Eu estou na igreja desde criança, eu já não sou mais tão novinho. A gente sabe a hora de levantar a mão no louvor, a gente sabe como servir no time de criatividade, a gente sabe como servir nos outros times que a gente serve, como trabalhar onde você trabalha. Só que ao Senhor nós não enganamos, gente. Vai chegar o dia do Senhor. E eu achei incrível que algumas coisas que a gente preparou para falar, outras pessoas falaram. Hoje o Pedro citou isso. 2 Coríntios 3, 12 e 13 diz, se alguém constrói sobre esse alicerce, usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia
com D maiúsculo, trará luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. O que for ouro, prata e pedras preciosas resiste ao fogo, mas o que for madeira, feno ou palha é totalmente queimado e não sobra nada. Então, gente, aqui fica o convite para nós. Retornar ao lugar da presença. Construir com ouro, prata e pedras preciosas. Não criar um monte de coisa que pode parecer bonita, mas não resiste ao fogo. Não usar um carro de bois, por mais bonito, por mais trendy que seja. Quando o Senhor quer outra coisa. O Senhor quer que os sacerdotes carreguem a presença nos ombros. Eu não vou botar um carro. Não usar o nosso poder criativo para levantar ídolos. Eu nunca faria isso. Nunca esculpiria um bezerro de ouro. Jamais. Mas a gente levanta ídolos que tiram os olhos das pessoas de Deus. A gente ministrou sobre isso agora há pouco no final do louvor. Eu vou dizer uma última frase, de colocar no telão. O mundo não precisa de mais conteúdo criativo. O mundo precisa de mais criadores conectados à presença. Deus ainda dá briefings celestiais. Deus ainda dá ideias que carregam o propósito do céu para a terra. O nosso trabalho é conectar com Ele e trazer a arte profética. E obedecer. Hoje, meus irmãos, você sai daqui para a sua cidade, para a sua igreja ou para o seu bairro, com um compromisso, voltar ao lugar da presença e criar de lá. Exercer, coisa linda que você foi chamado para exercer, dentro do lugar da presença, algo que aponte sempre para Jesus. O mundo não precisa de mais conteúdo criativo, precisa de mais criadores conectados à presença. Quantos poderão ser encontrados aqui, nesse lugar, nessa noite? Vamos ficar de pé.